Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês como é que nós fazemos o cálculo do calor específico de uma amostra, tá? Observem aqui que eu tenho a amostra LMM 292, tá? O calor específico dessa amostra em função do campo magnético e da temperatura, ela foi medido, né, o calor específico nos campos de 0, 2, 3 e 5 teslas, tá? Então o que acontece, pessoal? Eu recebi, esses arquivos aqui, né? Nós pegamos esse arquivo aqui lá do PPMS, tá? Esses arquivos eles estão em outra pasta, então eu criei uma nova pasta e coloquei esses arquivos aqui, tá? Como vocês podem ver aqui, eu também tenho o polinômio do Apieson, tá? Eu recebi esse arquivo, tá? Aí aqui o que acontece? Eu já renomeei esse arquivo aqui, porque que eu renomeei? Porque eu vou usar um arquivo desse aqui, ó, polinômio Apieson, para cada um desses arquivos aqui, tá? Para cada campo. Observe que eu já renomeei aqui, ó, para o campo de 0 teslas, tá? Então aqui é um cálculo um pouco chato, né? Porque você vai ter que fazer para cada uma dessas medidas aqui, tá? Envolvendo cada um dos campos, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo. Eu vou começar aqui pelo campo de 0 teslas, tá? Você pode começar por qualquer um, mas eu gosto de manter a sequência. Então, ó, eu vou abrir aqui, dar 2 cliques, e observem que vai abrir aqui um bloco de notas contendo as informações aí das medidas, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos que apagar esse cabeçalho aqui, tá? Mas calma aí. Primeiro você precisa anotar, ó, em um caderno a massa da amostra, beleza? Anota aí a massa da amostra, tá? E anotar, ó, a massa do Apieson, tá? Por que eu falei para vocês que eu peguei, criei uma nova pasta e copiei esses arquivos para cá? Porque se um dia eu precisar dos arquivos, né, eles estão lá em outra pasta, tá? Eles estão lá intactos. Então por isso que eu copiei aqui para uma nova pasta para poder fazer o cálculo. Por quê? Porque eu sei que eu vou apagar o cabeçalho, tá? Então, ó, eu vou fazer isso aqui, eu vou apagar aqui esse cabeçalho, tá? Ó, apaguei aqui, pronto. Dou aqui um Ctrl S, salvei, tá? Beleza. Observe que eu fiz isso aqui para o campo de 0 teslas, tá? Então, primeiro eu vou trabalhar só com esse aqui, beleza? Então, eu vou abrir aqui o Origin, tá? Tá aqui o Origin aberto. Aí eu vou pegar esse arquivo aqui, ó. Vou pegar esse arquivo aqui do campo de 0 teslas e vou arrastar ele para cá, tá? Espere um pouquinho, né? E vamos aguardar aí um pouco e tá aqui, ó. Abriu aqui o arquivo, tá? Então, observem que o arquivo abriu, beleza. Observe que cada uma dessas colunas aí tem um nome, tá? Mas o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos apagar aqui a maior parte dessas colunas aqui, beleza? Então eu vou apagar, ó, essa aqui, essa aqui também, tá? As colunas que vão ficar, pessoal, é a coluna H, tá? Que é Sample Temp, que é a coluna da temperatura. A L também fica e a N, tá? Então vão ficar aí 1, 2, 3, 4 colunas, tá? Dependendo da situação, pode ser que você deixe mais colunas, tá? Então, deixa eu ver aqui. Tem mais para cá, ó. É um processo um pouco chato. Você tem que tomar cuidado para não errar aqui, viu? Apagar uma coluna errada, tá? Então, como você pode estar vendo aí, eu vou apagar, ó, a maior parte das colunas, ó. Vou aqui, aperto com o botão direito e venho aqui em Delete. Pronto. Observem que ficaram essas 4 colunas aqui, né? Ó. A coluna da temperatura, do HC, da adenda e do total HC, tá? Ok, o que eu vou fazer aqui agora? Vou adicionar mais 5 colunas, tá? Ó. Vou adicionar mais 5 colunas, beleza? Depois que eu adiciono essas 5 colunas, o que eu vou fazer? Eu vou renomear essas colunas aqui, tá? Então eu vou pegar aqui rapidão, vou renomear aqui rapidão, tá? Essas colunas. Então, como vocês podem estar vendo aqui, ó, eu renomeei nessas colunas aqui, beleza? Lembrando que eu consigo, né, aumentar o tamanho dessas colunas aqui. Então, vou deixar desse tamanho aqui mesmo, tá? Beleza, então, depois disso que você apaga as colunas, adiciona 5 colunas e renomeia elas, tá? Você pode renomear da forma que você quiser, tá? Eu renomeio desse jeito por questão de organização. Então nós vamos começar a fazer os cálculos, tá, pessoal? Vamos fazer um cálculo aqui, ó, para essa amostra, tá? Então, ó, no caso, né, aqui o cálculo da coluna E, né?
Então, essa coluna E, eu renomeei ela como sendo amostra mais APA. Aí observem que aqui também está a unidade, né? A unidade está aqui em microjoule por Kelvin, tá? Como é que eu vou fazer aqui esse cálculo? Para descobrir qual é esse resultado. Eu vou pegar e fazer o seguinte, ó. Vou pegar o total HC, que é esse aqui, né? Ó, menos a adenda. Então, eu vou pegar a coluna D menos a coluna C. Isso aqui vai ser o resultado que vai ficar na coluna E. Então eu clico aqui para selecionar toda a coluna, clico com o botão direito e clico aqui ó, em Set Column Valores. Aí, como eu falei para vocês, né, é a coluna D menos a coluna C. Então eu venho aqui ó, em Col A, né, cada coluna D está aqui, menos, ó, coloco o menos aqui, coluna D menos a coluna C. Então venho aqui de novo e seleciono, ó, opa, só um momentinho, gente, deu uma travadinha aqui. Seleciono a coluna C, tá? Eu dou um aplicar, tá? E dou um OK. Então, observem aí ó, que nós acabamos de fazer o cálculo da amostra mais APA. Lembrando que a unidade disso aqui ó, está em microjoule por Kelvin, tá? O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou converter, pessoal, esses resultados que eu tenho na coluna E para milijoules por Kelvin. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o resultado aqui da coluna E ó, e eu vou multiplicar por 0,001, tá? Para converter de microjoule para milijoule, eu multiplico por 0,001, tá? Então eu vou fazer isso, ó. Venho aqui, seleciono, clico com o botão direito, venho aqui em Set Column Values, venho aqui, vou pegar o resultado da coluna E, né, pessoal? E vou multiplicar, ó, para multiplicar aqui é um asterisco, viu? Ó, vou multiplicar por 0. Aqui é ponto, viu, gente? 001, tá? Fazendo essa multiplicação, nós vamos converter. Então, eu dou aqui um aplicar, tá? E dou aqui um OK, beleza? Então, nós fizemos isso. Nós multiplicamos e convertemos para milijoules por Kelvin, tá? Qual é o próximo passo aqui agora, pessoal? Tem um detalhe, pessoal, que eu esqueci de falar para vocês, tá? Quando nós apagamos as colunas e deixamos apenas essas 4 colunas aqui, nós temos que verificar se não tem nenhuma linha em branco aqui no nosso arquivo, tá? Então nós temos que descer até aqui, tá? Até o final, e vermos se não tem nenhuma linha com erro, tá? Se tiver alguma linha em branco, nós temos que apagar ela, tá, pessoal? Por quê? Se nós não apagarmos, isso vai dar problema futuramente, tá? Então, ó, descemos até aqui, né, até o fim, vemos que não tem nenhum erro, né? Então, pronto, podemos seguir. O próximo passo agora é nós irmos lá para o Excel. Vocês lembram, né, daquele arquivo em Excel que eu mostrei para vocês, né? Ó, tá aqui, ó, o arquivo em Excel. O que que acontece? Eu vou abrir esse arquivo aqui, ó, tá? O polinômio do Apiezon, tá? O que que acontece, pessoal? Lembram daqueles valores que eu falei para vocês anotarem? Da massa do Apiezon e da massa da amostra? Pois é. Aqui nós vamos usar a massa do Apiezon, tá? Então, observem o seguinte, ó, nessa coluna aqui nós temos a temperatura, né? Então, ó, nós vamos, como isso aqui é medida de ultramostra, então eu vou apagar isso aqui, tá? Ó, vou selecionar aqui, ó, e dou um delete, tá? Qual é a massa do nosso Apiezon, pessoal? A massa do nosso Apiezon, ela é de 798 miligramas, tá? Então, essas colunas aqui, na verdade, os valores dentro dessas células aqui, ó, dei 2 cliques ali, desceu, né, mas eu voltei para cá. Aqui dentro, ó, vai ter que ser multiplicado, ó. Pai, eu vou dar 2 cliques para você entender o que eu vou dizer, ó. Quando nós damos aqui 2 cliques, nós podemos observar que existe uma multiplicação pela massa do Apiezon, né, da amostra anterior. Então, nós temos que atualizar isso aqui para o valor da nossa amostra atual, né, do Apiezon atual. Então, nós vamos, ó, colocar aqui, apagar, né, e temos que converter para gramas. Nós temos miligramas, vamos converter para gramas. Então, nós vamos dividir isso aqui por 1000, tá? Então, vai dar 0,000798, tá? Então, eu dou um clique aqui fora e foi. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar, ó, e vou arrastar, ó, né? Só fiz uma vez para ver se estava atualizando, né? Então, ó, eu vou até aqui embaixo, ó, tá? Eu vou até aqui embaixo, acho que até aqui tá bom, né?
Observem que atualizou, né? Tanto que se nós escolhermos qualquer uma dessas daqui e der 2 cliques, nós podemos ver ó, que está sendo multiplicado pelo valor da massa do nosso APIEZON, tá? Beleza, pessoal. Observem aqui ó, que nós temos várias colunas aqui, né? Entre essas colunas, nós podemos ver aqui que existem alguns intervalos de temperatura, tá? Lendo de trás para frente, aqui nós temos de 150 a 19, de 18 a 5,5 e de 5,5 até 1,8. Aqui são polinômios diferentes, tá, pessoal? Então nós temos que colocar aqui as temperaturas dentro de cada um desses intervalos aqui, tá? Você vai entender jazinho o que eu estou dizendo, tá? Vou fazer aqui na prática com vocês. Então o que acontece, pessoal? A temperatura da minha amostra ela foi medida de aproximadamente 1,8 até 100, tá? Estou falando de valores aproximados, tá? Aqui vai de 150 até 19, mas está válido ainda, viu, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui ó, no Origin, né, ó, e copio, pessoal, ó, a minha coluna de temperatura. Eu dou aqui um Ctrl C, volto aqui para o Excel, clico aqui, dou um Ctrl V. Observem que coloquei aqui os valores da temperatura e já atualizou aqui, né, pessoal? Beleza, deixa eu dar um clique aqui para assumir isso aqui. Lembrando, não sou muito bom no Excel não, viu, gente? Mas vamos lá. Observem que nessa coluna aqui, né, tem que estar o intervalo de temperatura de 150 a 19, ou seja, de 100 a 19. Vamos ver mais ou menos onde é que fica o 19 ou alguém próximo dele. Até aqui, né, pessoal? Então, essa coluna aqui, ó, ela vem até aqui, né? Então, esses valores aqui, ó, nós temos que apagar, tá? Ó. Então, nós vamos apagar eles, tá? Então, nós vamos dar aqui um delete, tá? Aí, nessa outra coluna tem que ser os valores de 18 até 5,5, né? Lembrando, pessoal, que não são exatos, né? Você pode ver aqui que são valores assim quebrados, né? Aqui é só para a gente ter uma noção. Então, nessa aqui é de 18 até 5,5. Então, eu vou subir isso aqui, ó, tá? Para atualizar aqui. Beleza? Subindo. Até aqui mais ou menos, né, pessoal? Pam. Não foi. Para aí. Deixa eu dar aqui outro clique aqui, deixa eu ver se está indo. Ainda não está indo, né, pessoal? Para aí. Deixa eu subir. Opa. Deixa eu clicar aqui e vamos lá. Vamos ver se isso aqui vai atualizar. Pronto, atualizou, né? Às vezes dá esse erro aí mesmo, tá, pessoal? É bom dar esses erros para vocês verem que dependendo da sua... Como é que eu posso dizer? Dependendo do seu uso com Excel, né? Você pode errar um pouco, né? Mas você viu aí que atualizou, né? Então, nessa coluna aqui, pessoal, ó, é de 18 até 5,5. Então, onde for 5,5 ou muito próximo dele, ó, é aqui, ó. Então, esses valores aqui para baixo, ó, nós vamos apagar, né? Ó. Observe que eu vou selecionar todos esses valores aqui, ó, e vou apagar, tá? Ó. Dou um delete aqui, pronto, foi. Agora, eu venho aqui embaixo, né, pessoal, ó. Eu venho aqui embaixo e vou subir até lá em cima. Ó. Vamos lá. Subir até aqui. Ó. Observem que atualizou aí, né, pessoal? Esses valores aqui para baixo, esses valores, ó, nós vamos apagar. Na verdade, nós vamos fazer isso aqui. Ó. Selecionar tudo isso aqui. Vamos até aqui, né? Ó, e vamos dar um delete, tá? Beleza. Eu espero que você tenha entendido o que foi que eu fiz aqui, tá? Ó, observem que para o intervalo de 150 até 19, quando chega nesse intervalo, né, eu paro e já vou para outra coluna. E quando eu vou para o intervalo, né, quando eu coloco os valores do intervalo de 18, de próximo a 18 até 5,5, ó, quando eu vou aqui do 18, né, ou próximo dele até o 5,5, ó, né, eu já pulo para outra coluna, né, porque cada um desses intervalos aí tem um polinômio diferente, tá? Não pode ser uma coluna só não, beleza? Beleza, mas para me organizar, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou selecionar todo esse intervalo aqui, ó. Todo esse intervalo aqui. Vou selecionar ele. E vou pintar, pessoal, tudo isso daí, ó. Vou colocar aqui essa cor aqui, tá? Aí esse outro intervalo aqui, ó. Esse outro intervalo. Opa. Ctrl Z, né? Vamos lá. Esse outro intervalo aqui, tá dando erro aqui, pessoal? Vamos lá. Ah, tá. Que eu não estou sabendo mesmo usar o programa, tá, pessoal? Mas vamos lá. Aí esse outro intervalo aqui, ó, eu seleciono, né, ó, e já pinto de outra cor para ficar melhor para mim, ó. Vou deixar um verde, não, esse azul aqui, tá?
deixar esse azul. E para o meu último intervalo, eu venho aqui, ó, e seleciono tudo e já coloco outra cor aí, tá, pessoal? Colocar essa cor aqui, tá? A cor você que escolhe, né? Então eu estou escolhendo a cor que eu quero. Então vamos lá. Pessoal, a gente não acabou aqui ainda. Por que a gente não acabou ainda? Só lembrando, pessoal, que é bom, né, você dar aqui uma conferida se está sendo multiplicado pelo valor lá, tá? 1, 2, vamos lá. 1, 2, 3, certo. Só estou fazendo aqui uma conferência, né? Conferindo se realmente eu converti de forma correta. Beleza, então, isso aqui já está atualizado, mas tem uns detalhes aqui ainda, pessoal. O que acontece? Vocês viram agora há pouco que eu apaguei uns valores que estavam aqui, não foi? Esses valores que estavam aqui, eles eram repetidos aqui, né? Por quê? Porque eles estavam aqui. Só que o valor que tem que vir para cá é esse aqui, ó, tá? É esse aqui, tá? Isso, por que isso muda, né? Porque dependendo da sua amostra, né, dependendo das temperaturas aí, ou você vai apagar alguns valores nas células desse intervalo, ou você vai adicionar. Nisso, o que acontece? Isso aqui fica zerado, tá? Por que isso aqui está zerado? Porque aqui, ó, se eu der dois cliques, está dizendo que isso aqui é igual, ó, a E61. Quem é a E61? É essa aqui. Mas isso aqui tem que refletir esse valor aqui. Esse valor aqui é o D61. Então eu venho aqui, ó, apago o E, coloco o D, né? Clico aqui, dou um Enter, pronto, atualizou. Agora eu venho aqui, ó, e dou uma arrastada até, vamos lá, até aqui, né? Até aqui, tá? Observem que atualizou. Observe que essa célula aqui, ó, ela já está atualizada, tanto que se eu der dois cliques aqui, ó, nós vamos observar que está igual a D100, né, que é essa coluna aqui. Observe que o mesmo problema agora nós temos nessa outra parte aqui. Por que ela está zerada? Porque com certeza ela está sendo igual a D112, ó. Mas na verdade ela tem que refletir esse valor aqui. Então para isso ela tem que ser igual a C112, né? Então eu coloco um C aqui, ó. Clico aqui, dou o Enter, atualizou. Agora eu vou arrastar até lá embaixo e vocês vão ver que tudo aqui vai ficar atualizado, tá? Beleza, pessoal, beleza. Depois que eu faço isso, o que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho aqui o valor, né? Tenho aqui os valores atualizados, não é isso? E aqui eu tenho, ó, a massa do APIE usada na amostra, né, pessoal? Aqui nós temos, na verdade, não é a massa, desculpa. Aqui nós temos a capacidade térmica do APIE, né, que foi usada na amostra, tá? Então eu vou pegar toda essa coluna aqui, tá, pessoal? Vou pegar toda essa coluna, ó. Aqui vou selecionar, né? Quando eu aperto aqui eu seleciono tudo. Aí para não copiar essa parte aqui, ó, eu aperto no Ctrl e clico aqui, aqui e pronto. Aí eu dou um Ctrl C, tá, pessoal? Dei aqui o Ctrl C. Agora o que acontece? Eu copiei. Agora eu vou pegar esse valor aqui, né, que é a capacidade térmica do APIEZON usado na minha amostra, e vou voltar lá para o Origin, tá? Aqui no Origin, ó, eu vou colar aquele valor lá que eu calculei no Excel, tá? Então eu dou um Ctrl V aqui. Quando eu dei aqui o Ctrl V, observem que colou, né, toda aquela coluna lá, beleza? Então, pessoal, colamos os valores aqui, não é isso? Então, o que acontece? Eu quero também passar outra informação importante para vocês, pessoal. Lembram aqui do nosso arquivo aqui em Excel, tá? Deixa eu clicar aqui fora, deixa eu dar aqui um ESC para desaparecer isso aqui. O que acontece, pessoal? Esses valores aqui, ó, que estão nessa coluna onde está o intervalo de 150 a 19, de 18 a 5,5 e de 5,5 a 1,8, né? Aqui é ponto, só que eu estou lendo como 1, tá? Você vai entender. Esses intervalos aqui, pessoal, esses valores, ó, nessa coluna, nessa outra coluna aqui e nessa coluna, eles não podem ficar negativos, tá? Eles não podem ficarem negativos, tá? Se ficar negativo, você tem que refazer isso aí, tá? Então, verificou que não está negativo, então você vai copiar isso aqui, que eu já fiz, né? E colar lá no Origin, tá? Então, copiamos lá, colamos aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular aqui a capacidade térmica da amostra, tá? E como é que nós vamos obter a capacidade térmica da amostra? Vai ser, pessoal, ó, a coluna F, que é a amostra mais o APIE2, tá? Coluna F,
menos esse APE do Excel, tá? Então vai ser a coluna F menos a coluna G, tá bom? Coluna F menos a coluna G, tá? Então, ó, nós selecionamos aqui, clicamos com o botão direito, vamos vir aqui, né, ó, e vamos lá. Lembrando, coluna F, tá, ó, coluna F menos, cadê o menos, meu Deus do céu, tá aqui, menos a coluna G, tá, pessoal? Então eu clico aqui e coloco aqui a coluna G. Dou um aplicar e dou um OK, beleza? Beleza, então nós temos aqui a capacidade térmica da amostra. Mas nós queremos quem agora? O CP, né? O CP, como é que nós vamos obter o CP? Nós vamos pegar a capacidade térmica da amostra, que é isso aqui que nós acabamos de obter, e dividir pela massa, pessoal. Só que é a massa da amostra, tá? No Excel, nós usamos o quê? A massa do Apieson. Aqui nós vamos usar a massa da amostra, tá? Que é 5,83 miligramas, tá? Então aqui nós vamos fazer o quê? Vamos selecionar e vamos colocar aqui, ó. Vai ser a coluna H, né, pessoal? Coluna H dividida, né? Cadê a divisão aqui? Tá aqui, dividida pela massa da amostra. Como a massa é de 5,83 miligramas, nós temos que converter para gramas, que vai dar 0,583, tá? A vírgula está aqui, então vem 1, 2, 3, certinho. Então nós damos aqui um aplicar e um OK. E aqui nós temos o calor específico da amostra. Lembrando que a unidade aqui está em milijoule por grama Kelvin, beleza? Beleza! Pessoal, agora o que acontece aqui? Ó? Se você observar, você vai ver que o calor específico aqui, ó, ele sempre tem aqui, ó, 3 pontos, né? Ó. Não vou dizer nem que é ponto, né? São valores bem próximos, tá? Então nós vamos ter que calcular, ó, a média disso daí. Observe que esses 3 valores aqui, ó, são bem próximos, esses outros aqui são bem próximos, né? E assim sucessivamente. Tanto que se nós, ó, fizermos aqui o gráfico, acho que a gente vai conseguir ver, ó. Se nós fizéssemos aqui, ó, o gráfico, esse gráfico aqui, ó, o que nós vamos ver aqui? Fazendo esse gráfico, nós vamos ver o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui, vamos clicar aqui para dar um zoom, tá? Ó. Nós vamos observar o quê? Que sempre tem 3 pontos, um próximo do outro, né? Então nós vamos ter, ó, que calcular aí uma média, tá, pessoal? Eu sei que o gráfico aqui não está correto ainda, tá, pessoal? Meu intuito nesse gráfico aqui é só mostrar para vocês que se nós fizéssemos o gráfico desse jeito aqui, ia ficar, ó, com 3 pontos, né, próximos um do outro, né? Quando a gente diminui, eu sei que a gente não vê esses 3 pontos, mas quando a gente aproxima, ó, nós podemos ver que realmente tem esses 3 pontos aí. Então eu vou fechar isso aqui, né? Vou deletar. E o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal, ó. Fizemos todos os cálculos, né? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir bem aqui no nosso Excel, e vocês estão vendo esse nome aqui, ó, média CP? Pois é, tá aqui o nome média CP. O que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos colar aqui, ó, selecionar aqui, ó. Tá? Aqui nós vamos copiar a temperatura lá, tá, pessoal? Vamos copiar a temperatura e o calor específico que nós obtivemos, beleza? Para calcular a média. Porque, ó, se nós olharmos lá no Origin, tá? Tanto a temperatura como o calor específico da amostra, ó, eles têm 3 pontinhos, né, próximo um do outro, igual eu mostrei anteriormente, tá? Então nós vamos ter que pegar essa temperatura aqui, ó, copiar, irmos lá no Excel, né, na média CP, ó, aí nós vamos selecionar isso aqui, ó, e vamos apagar, tá? Clico aqui, dou um Ctrl V, copiei já a temperatura, copiei e colei. Agora eu vou lá no calor específico, ó, Ctrl C, venho aqui no Excel, né, pessoal? Apago isso aqui, ó. O ideal é apagar as 2 colunas antes de trazer para cá, viu? Porque você pode se confundir. Então, ó, apaguei, dou aqui um Ctrl V, tá? Então, observem aqui agora que nós obtivemos a temperatura média e o calor específico médio dessa amostra, tá? Então, eu vou pegar isso aqui, ó, vou dar um Ctrl C, tá? Copiei. Eu vou abrir aqui um bloco de notas e vou dar um Ctrl V aqui, tá, pessoal? Dei aqui um Ctrl V. Só que o que acontece aqui, né, pessoal? Acabou que veio aqui uma porrada de coisa que não era para vir, né?
essas coisas aqui de baixo. Ó. Como eu copiei tudo, ó, veio isso aqui também. Então, eu simplesmente seleciono isso aqui, dou um delete, deixa eu abrir mais isso aqui, né, pessoal? Cuidado para não apagar os números ali, viu, pessoal? Lá na hora de copiar no Excel, você pode selecionar só aquela partezinha lá que você vai copiar, viu? Aqui é porque eu vacilei, mas como eu vacilei, eu vou até o fim, né? Então, ó, selecionei tudo isso aqui, né? E dou um delete, né? Delete. Imagine que você não cometeu o mesmo erro que eu, né? E copiou apenas essa parte daqui para cima, tá? Imagine que você fez isso, copiou só essa parte aqui, que é o correto, né? Mas copiou tudo igual eu, você viu que é fácil de resolver. Então, você copiou tudo isso aqui, colou. Aí observe o seguinte, que tem vários espaços aí, né? O que é que nós vamos fazer com esses espaços? É isso mesmo, pessoal. Vamos ter que apagar linha por linha, tá? Ó. Então, vamos lá. Apagar linha por linha com o máximo de cuidado, viu, pessoal? O máximo de cuidado para não apagar nenhum número, beleza? Essa parte aqui, ela é bem chata, tá? Mas você tem que prestar o máximo de atenção, beleza? Então, vamos lá. Essa parte aqui do vídeo, eu vou dar uma pequena acelerada, tá, pessoal? Beleza, pessoal. Então, observem aí que eu apaguei todas as linhas em branco, né? Ficamos com esse resultado aqui, tá? Agora eu vou pegar esse arquivo aqui, ó, e vou salvar como, tá? Salvar como. Eu vou lá na pasta, né, onde eu estou trabalhando lá com os arquivos, e vou nela e vou salvar dentro dela, tá? Vou salvar, pessoal, como TXT, tá? Então, esse meu arquivo aqui é da amostra LMM 292, tá? Botar aqui, que é a 0 Tesla, tá? 0 Tesla. Então, eu vou salvar, venho aqui em salvar, tá pessoal? Salvei como TXT. Deixa só eu verificar, pessoal, se realmente é isso mesmo. Tá? Venho aqui em vídeo, TXT, só que assim, eu vou renomear isso aqui, tá? Eu vou fechar aqui o bloco de notas e vou vir aqui, pessoal, e vou renomear só para colocar assim, ó, CP underline, né, ó, média, tá, ó, média. Faltou o acento, só que eu vou deixar assim mesmo, viu? Média. Aí clico aqui fora, tá. Aí o que acontece, pessoal? Eu vou pegar esse arquivo aqui e vou verificar se tá ok, né? Vou pegar meu arquivo aqui e vou abrir no Odyssey, tá? Então eu vou aqui abrir outro Odyssey, tá? Deixa eu abrir aqui outro. Então eu abri aqui outro Odyssey, né? O que eu vou fazer? O arquivo lá do CP média, né? Eu vou pegar ele e vou arrastar para cá para ver se tá ok, tá, pessoal? Então eu vou minimizar aqui. Observem que tá aqui, né, o arquivo. Aqui, lembrando que essa parte aqui, né, pessoal, é a temperatura, e essa temperatura ela é em Kelvin, e aqui nós temos o nosso CP, não é isso? Lembrando que esse CP aí, deixa eu vir aqui na outra janela do Odyssey, lembrando que esse CP, ó, ele é em milijoules por grama Kelvin. Então, eu copio isso aqui e levo para lá. Cadê? Tá aqui. E coloco aqui, né, pessoal? Deixa eu Ctrl V, botar assim, underline. Então assim tá bom. Beleza, né? Observe que veio essas outras colunas aqui. Eu posso apagar elas depois, tá? Mas eu venho aqui, ó, selecionar as duas colunas, tá, pessoal? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou plotar o gráfico, tá? Ó, clicando aqui, eu tenho aqui o meu gráfico do calor específico, tá? Vamos lá, deixa eu ver se tá tudo ok. Aparentemente está tudo ok. Então, lembrando que isso aqui é o calor específico do campo de 0 teslas, tá, pessoal? Você também vai ter que calcular para o campo de 2, no meu caso, né, 2, 3 e 5 teslas, tá? Então, eu vou fechar aqui, tá, pessoal? Dar aqui um delete, beleza? Então, vou deixar esse gráfico, na verdade, eu vou apagar nessa janela aqui do Odyssey, tá? Vou apagar essa janela aqui do Odyssey. Daqui a pouco eu apago, tá? Então, beleza. Só voltando aqui, pessoal, ó. Observem que aqui é o cálculo apenas do campo de 0 teslas, tá?
eu também tenho que fazer para o campo, no meu caso, né, de 2, 3 e 5 Teslas, tá? Então, como é que eu faço aqui? Eu venho aqui, ó, clico aqui com o botão direito, aqui em cima, e adiciono aqui, ó, tá? Observe que eu adicionei um novo sheet, tá? Nesse outro sheet aqui, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, ó, copiar não, colocar aqui, né, agora a parte lá de 2 Teslas, tá? O arquivozinho de 2 Tesla. O que eu tenho que fazer? Tenho que vir aqui, ó, clicar 2 vezes, né? Abrir no bloco de notas e apagar o cabeçalho. Lembrando, pessoal, que a amostra, né? Como é uma amostra só, tanto a massa da amostra como do a Piezon são a mesma, né? Observe que a massa aqui da Piezon é 0,798 e a da amostra é a mesma, né? Que é, cadê? Agora eu não acho mais. Deve estar aqui em cima. Está aqui, 5,83, tá? Então, para a mesma amostra, mesma massa de Piezon e a mesma massa de amostra, tá? Estou me confundindo aqui, mas vamos lá. Então, já que isso aí já está anotado, ó, eu vou apagar isso aqui, né? Dou um Ctrl S para salvar, vou fechar aqui, vou pegar aqui esse arquivo, ó, arrastar para cá e é aquilo que eu já fiz anteriormente com o campo de 0 Teslas, tá? Vou pegar aqui, ó, e vou apagar algumas colunas, né? Lembrando que as colunas que vão ficar são as colunas H, J, L, N, tá? Deixa eu vir mais para cá. Colunas que vão ficar a H, a J, a L e a N. As demais eu vou apagar, tá, pessoal? As demais eu apago. E aquilo é o mesmo processo, tá, pessoal? É o mesmo procedimento, tá? A mesma coisa que você vai fazer para... vou apagar aqui agora, tá? O mesmo processo que você fez, né, para o campo aqui, ó, de 0 Teslas, você vai fazer para o campo de 2 Teslas, tá? Então, pessoal, vou verificar aqui se tem alguma linha em branco, tá? Ó, vou descer aqui até o final, tá? Podemos ver aqui que não tem nenhuma linha em branco, né? Então nós podemos voltar para cá. Vamos agora adicionar 5 colunas, tá? Beleza, adicionei as 5 colunas. Eu vou vir aqui naquela partezinha de 0 Teslas e vou copiar, viu, pessoal, esses nomes aqui, tá? Porque se for para digitar isso aqui vai demorar um pouco, né? Então, Ctrl C, venho para cá para de 2 Teslas, clico aqui, dou um Ctrl V, pronto. Estão todas renomeadas, né? Deixa eu aumentar aqui esse espaço para ficar melhor a visualização, tá? Então, beleza. Vamos começar aqui a fazer os nossos cálculos, tá? Então, o primeiro cálculo, pessoal, esse aqui é a amostra mais APE, né? Clico aqui, seleciono, né? Clico com o botão direito agora, venho aqui. O primeiro cálculo aqui, pessoal, que vai ficar aqui nessa coluna da amostra mais APE, é o total HC menos a adenda, então é D menos C, tá? Então venho aqui D, cadê o menos? Tá aqui. A coluna C. Dou um aplicar, dou um OK, tá? Eu vou pegar agora isso aqui e vou converter para milijoules, tá? Por isso que está aqui a PE2, tá, pessoal? Então clico aqui, botão direito, venho aqui, vou pegar agora a coluna E, né? Coluna E, e vou fazer o que, pessoal? Vou pegar essa coluna E e vou multiplicar por 0,001, tá? Para converter para milijoules. Então, para multiplicar é o asterisco, tá? Então, aí 0,001. Dou um aplicar, dou um OK, tá? Agora é aquela partezinha que eu vou lá para o Excel, né? Então vamos lá. Essa parte aqui que a gente fez, pessoal, foi para o campo de 0 Teslas, tá? Então eu vou fechar isso aqui, tá? Lembrando que já está salvo aqui, né? Que eu deixo para salvar automaticamente. É o salvamento automático, tá? Então eu vou fechar isso aqui. Eu não vou usar aquele mesmo Excel, porque aquele lá, pessoal, é para o campo de 0 Teslas, né? Então eu vou pegar aqui o mesmo polinômio que eu usei, só que é o outro arquivo, né? Para poder fazer aquele cálculo lá de novo. Certa vez eu cometi um erro de quê? Eu cometi um erro de fazer o cálculo, apagar e fazer um cálculo em cima do outro e ir salvando, e chegou a hora que eu precisava dos arquivos de cada campo e não tinha, tá? Então não cometa esse erro. Eu fiz aqui o do polinômio do Piezon para 0 Teslas, tá? Agora eu vou fazer para o de 2 Teslas, tá? Vocês podem ver esse arquivo aqui que surgiu, né? Projeto sem título. Na verdade é o arquivo do vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês, tá? Eu salvei dentro dessa pasta aqui para ficar melhor para mim. Então esse arquivo aqui eu salvei aqui dentro, que é o vídeo que está sendo gravado, tá, pessoal? Beleza.
Então, eu vou colar, né, aquele API lá, vou renomear ele, né, o polinômio, né? Lembrando que aqui agora vai ser para o campo de 2 teslas, né, pessoal? Então, é a LMM 292, tá? Beleza, então, clico aqui fora, tá aqui o meu polinômio, dou 2 cliques para ele abrir, tá? Vamos lá, venho aqui nessa parte, vou selecionar tudo isso aqui, ó, e vou apagar, tá? Apaguei. Lembrando que o nosso API, né, ele é de 0.798, tá? Temos que colocar aqui o valor dele, né? Convertendo para grama vai dar 0,000798, tá? Clico aqui fora, tá? Aqui, deixa eu ver se foi. Então o que eu vou fazer aqui? Clico aqui e vou arrastar isso aqui até embaixo para atualizar, tá, pessoal? Vim até aqui, atualizou, né? Agora eu vou lá no Origin, tá? Lembrando, tenho que ficar sempre de olho, tá? Campo de 2 teslas, né? Então, vou copiar aqui essa temperatura. Por que eu falo que você tem que prestar atenção? Porque vai que você abriu aqui o de 0 teslas, né? E tá pegando informação de outro arquivo. Então, você sempre tem que ficar ligado. Ó. Aqui é o de 2 teslas, já dei aqui o Ctrl C. Agora nós vamos aqui para o Excel, tá? Clica aqui, dá o Ctrl V, tá? Observem aí que já atualizou aqui, né, pessoal? Agora aqui a questão dos intervalos, né? De 150 até 19. Deixa eu ver mais ou menos aqui onde é que vai. Mais ou menos, pessoal, até aqui, ó, tá? Então essa partezinha aqui, ó, eu vou selecionar para apagar, tá? Seleciono, delete. Venho nessa partezinha aqui que já é do outro intervalo e vou subir ela até aqui, ó, tá? Até aqui, tá? Lembrando que essa parte que eu subi já é de outro intervalo, né, pessoal? Que é do intervalo de 18 a 5,5. Agora o outro intervalo aqui, pessoal, é de 5,5 até 1,8, né? Beleza, então eu tenho que vir aqui até o 5,5, que é aqui, tá, pessoal? Ó, então essa parte aqui, ó, eu vou ter que apagar, né? Venho até aqui e apago. Beleza, agora eu venho aqui, ó, nessa parte e vou subir até aqui, ó. Pronto, atualizou, né? Beleza, então já consegui colocar aí os valores nos seus intervalos, né? Essa parte aqui a gente vai apagar, né? Beleza, selecionei e dei um delete. Certo, então, o que eu vou fazer aqui? Vou colorir, né, pessoal, aqui, ó. Esse primeiro intervalo aqui eu vou colocar uma cor, essa cor. Nesse outro intervalo aqui, né, eu vou colocar essa cor aqui. E nesse outro intervalo, né, no nosso último intervalo aqui, ó, eu vou colocar um amarelo. Ficou muito forte, né? Mas não tem nada não, deixa o amarelo mesmo. Beleza, pessoal. Agora aquela questão lá, né? Por que aqui está zerado, né? Essa parte aqui reflete esse valor, né? Então, o que acontece aqui? Essa coluna aqui, essa célula, né? Ela é a D61. Então aqui, ó, tem que ser D61, né? Então apago aqui, D61, clico aqui e dou um Enter. Atualizou. Clico aqui e já vou, clico aqui, ó, vamos lá. E já vou até, eu posso vir até aqui, pessoal, ó. Observe que esses valores aqui não mudaram, né? Esses que já estavam aqui, porque eles estão atualizados. Agora aqui reflete o valor dessa partezinha aqui, né? Que no caso é a C. Então, dou 2 cliques e no lugar do D eu vou colocar aqui o C. Clico aqui, dou um Enter, atualizou aqui e agora eu vou arrastar, tá? Opa, tá dando erro aqui, mas vamos lá. Foi. Venho até o final aqui, ó. Pronto, atualizou. É isso. Vamos ver aqui, ó. Esses valores aqui, como eu falei nesses intervalos, não podem ficar negativos, né? Então aqui não tem nenhum desses valores negativos, beleza? Para conferir, eu vou dar 2 cliques aqui para ver se multiplicou pela massa do meu API. Nós podemos ver que multiplicou, né? Multiplicou, então. Beleza, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essa coluna aqui, ó. Né? Vamos pegar essa coluna, dar um Ctrl C, né? Vamos lá para o nosso Origin, né? 2 teslas aqui.
e aqui nós vamos colar aquele valor, tá? Copiamos, colamos aqui, tá? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos obter a capacidade térmica da amostra. Como é que nós obtemos? Como é que nós vamos obter? Vamos pegar a amostra mais o API2, né? Menos o API do Excel, que foi o que a gente calculou agora há pouco. Então é F menos G, tá? Então clico aqui, botão direito, venho aqui, vai ser a coluna F menos a coluna G. Clico aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Dou um aplicar e dou um OK, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, tá? E vamos dividir H pela massa da amostra para ter o calor específico, né? Então nós vemos aqui, dividimos H, né? Dividido por 0,00583, tá? Cuidado, que não é a massa da Pieson, é a massa da amostra. A massa do Pieson nós usamos lá no Excel, tá? Ok, então damos um aplicar e um OK e pronto. Temos aqui o calor específico da amostra para o campo de 2 teslas, tá, pessoal? Aí o que acontece? Aquilo lá que eu tinha falado para vocês, ó. Existem aqui esses valores, ó, que são próximos, então nós vamos tirar a média deles, tá? Tanto da temperatura como do calor específico. Então nós vamos vir logo aqui no nosso Excel, vamos vir aqui em média CP. Vou fazer o seguinte, nós estávamos aqui, né? Então eu vou copiar tudo isso aqui logo, ó, Ctrl C. Aí eu venho aqui na temperatura, né, pessoal? E dou um delete. Clico aqui, dou um Ctrl V, não foi. Ctrl V, não foi de novo, não sei o que foi que deu. Mas eu venho aqui no meu Origin, tá, pessoal? Ó, Ctrl C. Vamos colar aqui novamente. Agora foi, não sei porquê, né? Aproveitar logo e apagar aqui esse CP, né, pessoal? Vamos lá. Apaguei aí o CP. Vamos vir aqui no Origin, vamos vir aqui no CP, Ctrl C, vamos vir aqui no Excel, clica aqui, Ctrl V. Pronto, já temos aqui a temperatura média e o calor específico médio, né? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos copiar agora de forma inteligente essas duas colunas, né, pessoal? Ctrl C. Vamos abrir aqui o bloco de notas, maximizar, Ctrl V, né? E agora eu vou apagar, pessoal, as linhas que estão em branco, tá? Então, pessoal, eu apaguei aqui todas as linhas em branco, né? Agora eu vou pegar esse arquivo aqui e vou salvar como, tá? Eu vou clicar aqui, né? Só para aproveitar aqui esse nome que está aqui e vou botar 2, né, pessoal? Ó. 2 teslas, tá? E vou clicar aqui, ó, em salvar, beleza? Beleza. Então, se nós entrarmos aqui na pasta onde eu estou colocando os arquivos, ó, observe que eu já tenho o calor específico da amostra para o campo de 0 teslas e para o campo de 2 teslas, tá, pessoal? Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo cálculo agora para o campo de 3 teslas, tá? Só vou vir aqui nessa partezinha do Excel, vou fechar ela, né? Como tem um salvamento automático, eu nem preciso clicar aqui, mas eu clico porque eu sou meio sistemático, tá, gente? Mas beleza, ó, salvei, né? Então eu fecho isso aqui, tá? Beleza. Agora, eu também vou fechar aqui o bloco de notas, tá, pessoal? O ideal é que você abra esse arquivo aqui, né, o calor específico do campo de 2 teslas, para ver se tá tudo ok, tá? Eu não vou abrir ele aqui, tá, pessoal? Por quê? Porque é um vídeo e senão vai ficar muito longo, né? Agora nós vamos para o campo de 3 teslas, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou abrir aqui, tá, pessoal, o campo de 3 teslas, né, o arquivo que veio lá do PPMS. Lembrando que as massas eu não preciso copiar novamente, porque é a massa da mesma amostra, né? Então, ó, eu apago isso aqui, dou um Ctrl S, né, pessoal? Ctrl S para salvar, fecho isso aqui, tá? Eu venho aqui no Origin, tá? Eu venho aqui no Origin e clico aqui com o botão direito e boto aqui ADD, que é para adicionar mais um sheet. Nesse sheet aqui eu vou colocar agora o do campo de 3 tesla, tá? Então arrasto para cá e solto, tá, pessoal? Fazendo isso, vai abrir todas aquelas colunas, né? Lembrando que as colunas que nós vamos ficar
HJLN, tá? Então essas aqui eu vou selecionando já para apagar, tá, pessoal? HJLN. Então as outras aqui eu já posso apagar, tá? Beleza, beleza. Então, apertando com o botão direito e vindo aqui em Delete, ainda ficou algumas colunas, né, pessoal? Mas vamos lá. É o seguinte, eu não apaguei as colunas que era para ter apagado todas, né? Lembrando que as que eu vou ficar é essa aqui da temperatura, HC, adendo e total HC. Então essas outras aqui, ó, eu também vou apagar, tá? Deixa eu ver se tem mais coisa para cá. Se tiver, eu faço o mesmo procedimento. Ainda tem, né, pessoal? Tem mais duas aqui. Delete. Pronto. Fiquei aqui com essas colunas. Agora eu vou adicionar mais 5. Adicionar mais 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, né? Adicionei aí 5 colunas. Só que eu tenho que conferir, né, pessoal, se não tem nenhuma linha aqui, ó, em branco, tá, pessoal? Porque se tiver alguma linha em branco, vai complicar o meu cálculo. Então foi bom no campo de 3 teslas aparecer essa linha aqui em branco, porque ela não apareceu no de 0 nem no de 2, né? Mas no de 3 teslas, ó, ela apareceu. Quando isso aqui acontece, nós temos que selecionar toda a linha, ó, tá? Nós temos que selecionar a linha toda e apagar ela. Se você deixar desse jeito aqui, o que vai acontecer com o seu cálculo? Seu cálculo vai dar errado, tá? Então nós vamos aqui, ó, e apagamos essa linha aqui. Tá? Pronto. Agora não tem mais nenhuma linha aí em branco, né? Sem números, tá, pessoal? Isso é importante, viu, pessoal? Ainda bem que apareceu esse problema aí para vocês verem. Já pensou se você fizer todo esse procedimento aqui, seu cálculo der errado, né? E você não saber de onde é? Pode ser que seja de uma linha dessas aqui, tá? Então fica a dica aí. Ainda bem que apareceu, né? Então, ó, eu acabei de verificar. Tá tudo ok agora, né? Nós já apagamos. Agora que eu adicionei aí 5 colunas, deixa eu só dar logo aqui uma aumentada, pessoal, para poder ficar melhor aqui a visualização, tá? Então vamos lá. Eu venho aqui no de 2 teslas, né, e copio, ó, esses nomes aqui, ó. Clico em todos, dou um Ctrl C, venho aqui, ó, clico aqui, dou um Ctrl V, tá? Agora é aquele mesmo procedimento, viu, pessoal? Clico aqui, ó, seleciono tudo e vou aqui fazer o cálculo, tá? Lembrando que esse cálculo aqui, que é a amostra mais o APE, né, pessoal? Esse cálculo aqui, ele é igual ao total HC menos a adenda, tá? Então é D menos C, beleza? Então, vamos lá, D menos C, tá? D menos C. Então eu dou um aplicar, dou um OK. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui e vou converter para milijoule, tá? Tá em microjoule, vou converter para milijoule. Para converter para milijoule, o que eu vou fazer? Vou pegar a coluna E, que eu acabei de obter, né? Fazer esse cálculo. Vou pegar aqui ela, ó, e vou, vamos lá, coluna E, e vou multiplicar ela, ó, multiplicar por 0,001, tá? Fazendo isso, eu converto, né, de micro para mili, beleza? Então dou um aplicar e dou um OK. Agora, o que eu vou fazer? Vou no Excel, né, pessoal? Eu venho aqui, vou pegar aqui o meu polinômio, né, ó, dou um Ctrl C nele, vou lá para a pasta onde eu estou fazendo os cálculos, né, e coloque ele, tá? Lembrando que agora, pessoal, eu tenho que renomear, né, porque agora é o campo de 3 teslas, né, da amostra LMM 292, tá? Beleza, tá aqui. Então, dou 2 cliques, abriu aqui, venho aqui para o cálculo do calor da capacidade térmica da piezo, né? Venho aqui para cima, dou um clique aqui, né? Para selecionar tudo, apago isso aqui. Lembrando que a massa da pie que nós estamos usando é de 0,798, eu já tinha até esquecido, tá, pessoal? E nós vamos ter que fazer isso aqui, ó, fazer a substituição, né? Lembrando que aqui é 0,798, tá? Deixa eu só conferir aqui, pessoal, tá? Aqui a vírgula, então é 1, 2, 3, certinho. Então eu clico aqui fora, opa, fiz errado aqui, tá? Deixa eu apagar isso aqui também, pronto, foi. Dou um Enter, né, e atualizou. Dando 2 cliques eu vejo que já está atualizado. Então eu clico aqui fora, eu venho aqui, agora eu vou arrastar até embaixo para atualizar, tá, pessoal? Para atualizar tudo. Beleza. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu venho aqui no Origin, né, ó. Lembrando, 3 teslas, né? Observe que eu estou tocando muito nessa tecla, né, de você ficar ligado para não copiar um dado errado, tá? Então, ó, eu venho aqui, seleciono, Ctrl C, Excel,
clico aqui, Ctrl V, né? Agora vamos ver aqui os intervalos, né? É até mais ou menos 19, né? Então, é mais ou menos aqui, ó. Então ele vem até aqui, né, pessoal? Ah, mas aqui é 20. Pois é, mas eu falo mais próximo de 19, né? Beleza. Então eu vou pegar essa partezinha aqui, ó. Vou selecionar ela, tá? Para poder, ó, deletar ela. Aí essa parte aqui, ó, já pertence ao segundo intervalo, né? Que é o intervalo de 18 a 5,5. Então eu já venho aqui, ó, e clico aqui e subo para cá, né? Venho para cá e observem que já atualizou aí. Agora, lembrando que esse intervalo é de 18 a 5,5, então vamos ver mais ou menos onde está o 5,5. 5,5 é mais ou menos até aqui, ó. Né, ó, tá aqui a temperatura. Então esse valor aqui para baixo nós vamos apagar. Ele está no intervalo errado, né? Então eu venho até aqui, seleciono, apago. Venho aqui nessa partezinha aqui de baixo, seleciono até aqui, pessoal, ó, tá? Então observem que já atualizou, né? Esses valores aqui para baixo eu vou apagar, tá? Selecionei, deletei, tá aqui os meus valores. Agora eu vou colorir aqui para ficar melhor a minha visualização, tá, pessoal? Lembrando que esse negócio de colorir é só se você quiser, tá? Se você não quiser, você pode deixar de qualquer jeito. Só que assim é até mesmo por uma questão de organização, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos lá até aqui. Vou colocar aquela cor azul. E essa parte aqui de baixo, que é o nosso último intervalo, né? Eu vou colocar aqui aquilo amarelo, tá? Pronto, colori, deixei tudo colorido. Agora nós vamos resolver a questão aqui dos zeros, tá, pessoal? Lembrando, esses valores aqui dessas colunas, eles não podem ficar negativos, tá? Então, observe que não estão. Então, vamos lá. Essa aqui do zero. Por que está zerada? Está refletindo esse valor, né? Aliás, desculpa. Aqui está zerado por quê? Porque está refletindo essa célula aqui, tá? Só que ela tem que refletir essa célula, tá? Se eu der 2 cliques, está dizendo que ela é igual a E61. Só que a E61 está vazia. Ela tem que refletir quem? A D61. Então, aqui eu vou substituir por D, né? Clico aqui, ó, dou um Enter, pronto, atualizou. Agora eu vou fazer o que? Vou arrastar aqui até aqui, tá? Observem que esse valor aqui que já estava, ele não atualiza, porque ele já está atualizado, tá? Por que aqui está zerado? Porque provavelmente ela está refletindo o valor dessa célula aqui, que não tem nada, tá? Tanto que essa célula aqui, ela é quem? Ela é a D112. Se eu der 2 cliques, ó, está refletindo a D112, só que ela vai refletir corretamente quem, né? A C112. Então, apago o D, coloco o C, clico aqui, dou Enter, foi. Agora eu venho aqui, ó, e só arrasto até aqui embaixo. Fazendo isso, pronto, atualizou os valores. Aí eu vou dar 2 cliques aqui para ver se realmente está correto, né? Ó, só deixa eu ver aqui se está correta aqui a divisão. 1, 2, 3, tá? A conversão está correta. Então, é isso, pessoal, né? A gente tem agora aqui, ó, a capacidade térmica do Apieson, tá? Então eu vou pegar tudo isso aqui, né? Vou dar um Ctrl C, tá? Depois do Ctrl C, eu vou vir aqui no Origin, tá? E clico aqui e dou um Ctrl V, tá? Beleza. Agora o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou ter agora a capacidade térmica da amostra, que é a coluna F menos AG, tá? Que é a amostra mais o APE2 menos o APE do Excel. Então aqui vai ficar como? Vai ficar a coluna F, tá? Ó, F menos a coluna G, tá? Dou aqui um aplicar, beleza? E dou um OK. Pronto, foi. Agora o que eu vou fazer nessa outra coluna? Eu vou pegar a coluna H, tá, pessoal? Coluna H, e vou dividir pela massa da minha amostra. Quanto que é a massa em gramas? É 0,00583, tá? Dou um aplicar e dou um OK. E eu tenho aqui agora o CP da minha amostra. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar isso aqui, né? A temperatura, para calcular a temperatura média, né? Tanto da amostra, tanto da temperatura como do CP da amostra, tá? Então eu venho aqui no Excel, venho aqui nessa partezinha aqui, ó. Venho aqui, ó, na parte aqui da temperatura, apago isso aqui. Vou apagar tudo, pessoal, tá? Provavelmente, se eu vier aqui para copiar a temperatura, não vai, né? Não sei porquê, mas a gente volta aqui novamente, copia a temperatura, vem para cá, Ctrl V, né? Vamos voltar aqui no Origin, lembrando que é 3 Tesla, tá? Então eu copiei correto. Ctrl C,
Agora vamos aqui para a parte do CP e damos aqui o Ctrl V. Pronto, foi. Aqui agora nós temos o CP, a temperatura e o calor específico médio, tá? Então vamos selecionar tudo isso aqui, tá? Opa, não foi, né, gente? Ô, derrota. Vamos ver se agora vai. Ctrl C, né? Abro aqui o bloco de notas e Ctrl V. E a brincadeira agora é apagar as linhas, tá, pessoal? Então vou apagar aqui as linhas. Então, pessoal, eu apaguei aqui todas as linhas, né? Deixa só eu apagar mais essas aqui. Então, beleza. Venho aqui em arquivo, salvar como, venho aqui para a pasta, né? E coloco aqui, ó, 3 Teslas, tá? Então, dou aqui um salvar, pronto. Se nós, posso fechar aqui também, opa... Deixa eu só fechar isso aqui, pessoal, e dar um ESC aqui. Pronto. Clico aqui. Pronto, fechei o Excel. Então essa parte de 3 Teslas a gente já concluiu, né? Tanto que se nós entrarmos aqui na pasta aqui de vídeos, ó, tá aqui o CP média, o CP, né, da parte de 3 Teslas. Então, para nós concluirmos, falta só a de 5 Teslas, né? Então, vou dar aqui 2 cliques. Lembrando que a massa da API da amostra é a mesma, então eu posso apagar. Lembrando que o cabeçalho apagar até aqui é o data, tá? Então, ó, delete. Pronto, né? Foi. Agora eu vou dar aqui um Ctrl S, salvou, fecho aqui, venho aqui no Origin, clico aqui com o botão direito, ADD, abrir um novo sheet. Agora eu vou aqui, né, na pasta onde eu estou salvando os arquivos e vou arrastar para cá essa partezinha aqui de 5 Teslas, tá, pessoal? Abriu, vamos lá. As colunas que nós vamos deixar são a HJLN, né? Então vamos lá. HJLN. As demais nós vamos apagar, tá, pessoal? Vamos lá. Clicando aqui. Muito cuidado para não apagar as colunas que não podem ser apagadas, tá, pessoal? Muito cuidado mesmo. Então, venho aqui com o botão direito do mouse, eu clico em Delete e observe que ficou apenas as 4 colunas que são para ficar. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou verificar, pessoal, se tem alguma linha aqui em branco, se tem alguma linha que deu erro, né? Ó. Opa, observem que nós temos aqui, ó, 2 linhas, pessoal, que, ó, deu erro, né? Que estão em branco. Então, nós clicamos aqui, ó, e vamos com o botão direito e em deletar, apagamos uma linha, apagamos a outra e damos aqui um delete. Pronto. Tá apagado, né? Já fizemos essa correção aqui. Então agora o que nós vamos fazer? Adicionar aqui as 5 colunas, tá? As 5 colunas. Agora eu venho aqui no campo de 3 Teslas e vou copiar, né, pessoal, os nomes lá para nós renomearmos as colunas. Ctrl C, venho aqui para 5 Teslas, clico aqui, Ctrl V, tá? Eu vou aumentar aqui a distância, pessoal, né? Aumentar aqui para ficar melhor a visualização. Lembrando que esses cálculos aqui, o primeiro é difícil, o segundo vai ser um pouco mais fácil e o terceiro, ou quarto ou quinto vai ser bem mais fácil. Depois que você tiver feito uma vez, né, 1 ou 2 vezes, você vai ver que na terceira vez é bem mais fácil, tá? Então vamos lá. O primeiro cálculo, pessoal, o primeiro cálculo é D menos C, né, que é o total HC menos a adenda. Então eu venho aqui, vamos lá. D, né, ó, cadê? Tá aqui o D, né, que é o total HC, menos a adenda, que é o C, não é isso? D menos C. Dou um aplicar, dou um OK. Vamos converter isso aqui para mili, né? Então, vamos vir aqui e vamos pegar a coluna E e vamos multiplicar a coluna E, pessoal, por 0.001, tá? Fazendo aqui essa multiplicação, nós convertemos, tá? Então damos aqui um OK. Beleza, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos lá pegar o nosso polinômio, tá? Ó, ele já está aqui selecionado, né? Ctrl C, vamos lá para a pasta onde nós estamos salvando os arquivos. Vamos aqui colar, vamos aqui renomear esse rapaz. Esse aqui agora é o de 5 Teslas, né? Da amostra LMM 292, beleza? Vamos dar aqui 2 cliques para abrir aqui o nosso polinômio. Vamos vir aqui, ó. Vamos já mudar aqui a massa do Apieson, que é de 0.798 miligramas, né? Vamos mudar aqui também, 0.0798 gramas, né? Fazendo a conversão. Posso dar o Enter aqui, né? Que já atualiza. Aí vou aqui, ó.
clico aqui e arrasto até aqui, né? E observem que os valores eles já atualizaram, né? Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar lá no Odigin e vou pegar a minha temperatura, Ctrl C, venho aqui no Excel, venho aqui na temperatura, né? Já é para eu ter apagado, mas não apaguei. Apago, dou um Ctrl V aqui, né? Colei aqui a temperatura, né? Que estava lá no Odigin, né? 100.2284, 100.2284, né? Colei aqui. Agora vou me ligar aqui nos intervalos, né? De 150 a 19, então vamos ver que o valor próximo a 19 é esse aqui, né, pessoal, do 20. Então, nós vamos vir até aqui, né, o intervalo. Então, essa parte aqui para baixo, nós vamos apagar, tá? Ó, seleciona, delete. Então, nessa outra parte aqui, que já é do outro intervalo, nós vamos vir aqui, ó, e subir para cima, né? Falando que um pleonasmo, né? Subir para cima. Então, nós subimos aqui, né? Então, atualizamos aqui. Esse outro intervalo é de 18 a 5,5, né? Lembrando que esses valores aí são próximos, né, pessoal? Pode ser que não existe exatamente o 18, né? Tipo aqui nós estamos pegando 18,28, né? Então, beleza. Outro, até 5,5. Então, ele vem até mais ou menos, ó. Até mais ou menos aqui, né, pessoal? Ó, apesar desse 5,49 ser muito próximo de 5,5, ele já vai ficar no outro intervalo. Então, venho aqui, seleciono, ó. Seleciono tudo isso aqui. Dou um delete, né? Venho aqui nessa outra parte que pertence ao outro intervalo, ó, e vou subir até chegar aqui, ó. Pronto, atualizou, né? Tudo isso aqui eu apago e vamos agora colorir, né, pessoal? Para deixar mais organizado. Eu vou começar com amarelo aqui, pessoal. Tô nem aí. Vamos lá. Amarelo. Aqui vamos colocar o azul, né? Beleza? E aqui agora nós vamos colocar, pessoal, ó, opa, não foi, ô derrota. Aqui agora nós vamos colocar o laranja. Pronto, foi. Beleza, agora o que nós vamos fazer? Vamos consertar aqui essas partes que tem zero, né? Como essa parte que ela está refletindo o que teria aqui, então ela está zerada, porque aqui não tem nada. Então ela tem que refletir o D, né? Então, apago o E, coloco o D, clico aqui fora, dou um Enter e atualizou. Então eu vou arrastar. Opa! Quase que eu faço coisa errada aqui, né, pessoal? D61, está atualizado, então eu venho aqui, arrasto até aqui mais ou menos, atualizou. Essa aqui está refletindo o D, só que ela tem que refletir quem? O C, não é isso? Enter, atualizou. Agora eu vou até aqui embaixo, né? Pronto, atualizou. Vou dar aqui 2 cliques só para ver se está multiplicado pelo número que eu coloquei, então tá. Pronto, agora o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos pegar essa coluna aqui, Ctrl C, opa, não é assim não. Nós vamos selecionar ela, né? Ó, seleciona e copiamos apenas os números, Ctrl C. Vamos lá para o Origin, né? Estou abrindo aqui o PowerPoint. Vamos aqui para o Origin. Aqui nós colamos Ctrl V, tá ok. Agora o que nós vamos fazer aqui? F menos H, né? O cálculo aqui, ó. Desculpa. F menos G, né? No lugar aqui do H vai ficar quem? Os valores de F menos G. Então é a coluna F menos a coluna G. Então, ó, F, que é o APE, a amostra mais APE, menos a G, que é o APE que a gente calculou no Excel, né, pessoal? Então, menos a G. Beleza? Dou aqui um aplicar e dou um OK. E o calor específico aqui vai ser quem? Vai ser a coluna H, né, pessoal? Coluna H dividida, pessoal, pela massa da amostra, que é de 0,00583, tá? Dou um aplicar, dou um OK. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui no Excel, vamos aqui agora calcular a temperatura média, né, pessoal? E o calor específico médio, né? Então eu apago isso aqui também, venho aqui no Origin, temperatura eu vou dar um Ctrl C, venho aqui no Excel, na temperatura eu dou um Ctrl V, venho aqui no Origin, né, ó, campo de 5 Teslas, né, tenho que ficar ligado nisso, venho aqui para o CP, calor específico, Ctrl C, venho aqui para o Excel e dou um Ctrl V, pronto, foi. Agora eu tenho aqui, ó,
a temperatura média e o calor específico médio. Vou pegar, seleciono, deu errado, né, pessoal? De novo, não sei o que está acontecendo, mas vamos lá. Vou pegar tudo isso aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, né? Copiei tudo isso aqui. Agora eu abro um bloco de notas, maximizo aqui ele, Ctrl V, e aquela parte chata, né, de ter que apagar as linhas. Então vamos lá, vou apagar aqui as linhas. Então pessoal, terminei aqui de apagar as linhas, agora nós vamos vir aqui em arquivo, né, e vamos em salvar como. Agora essa parte aqui é o de 5 Teslas, né, então colocamos os 5 aqui e salvamos, pessoal. Podemos fechar aqui, o Excel aqui a gente também pode já fechar ele, tá? Esse arquivo aqui que está no Origin, a gente também tem que salvar, tá, pessoal? Então vamos aqui em File, já é para eu ter salvado, tá? No início, mas vamos lá. Vou salvar esse projeto, né? Salvar como. Eu vou lá na parte lá onde eu estou colocando lá os arquivos, né? E vou salvar, pessoal, tá? Salvar. Então deixa só eu ver aqui se veio. Tá aqui, ó. Eu nem coloquei um nome, né, pessoal? Mas tá de boa. Depois eu renomeio ele, tá? Então, beleza. O que acontece aqui agora? Eu vou fechar esse Origin aqui, pessoal, onde estão todos esses números, todos esses cálculos, né? Como eu já salvei, eu posso fechar, tá? E eu vou só renomear isso aqui, pessoal, tá? Eu vou botar aqui LMM, opa, deixa eu sortear isso aqui, renomear LMM 292, tá? Cadê? Deixa eu, underline CP. Deixar assim, tá? Você pode renomear da forma que você quiser. Agora o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou pegar esses CP aqui, tá? E vou plotar o gráfico deles, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui, ó, vou abrir outro Origin, tá? Vou abrir aqui o Origin. Abrir aqui outro Origin, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou maximizar aqui, tá, pessoal? E vou fazer o que? Vou lá nos meus arquivos e vou arrastar aqui os CP média, tá? Coloco esse aqui, tá? Lembrando o seguinte, pessoal, que é o de 0 Teslas, né? Então eu vou colorir isso aqui. Na verdade, eu vou adicionar outro aqui, ó. Vamos lá. Vou logo salvar aqui, tá? Então venho aqui em File, salvar o projeto como? Esse aqui é o LMM 292 CP. Aí eu vou botar aqui gráficos, tá? Gráficos. E vou dar aqui um salvar, tá? Venho aqui e coloco aqui outro adicionar. Venho aqui na minha pasta onde eu estou salvando os arquivos e vou colocar aqui agora, ó, o de 2 Teslas, tá? Agora eu vou adicionar outra e vou colocar aqui a de 3 Teslas, tá? Lembrando que o que eu estou fazendo aqui, você pode fazer diferente, tá? Que eu gosto de fazer dessa forma aqui, tá? Então, beleza. Venho aqui e agora eu coloco o de 5 Teslas, tá? Observem que eu coloquei aqui o calor específico, pessoal, de todas as medidas, né? Ó, de 0, 2, 3 e 5 Teslas, né? O calor específico médio, tá? Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar outro aqui, pessoal. Vou adicionar. Esse aqui eu vou colocar mais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Vou adicionar aqui mais 6 colunas, né? Tinha 2, então mais 6 para fazer 8, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais uma, 8, tá? Beleza. Então aqui, ó, eu vou selecionar as duas e vou colorir, tá? Essa aqui vai ser verde, né? Essas duas aqui eu vou colocar essa cor aqui. Essas outras aqui eu vou colocar essa cor. E para finalizar, eu vou colocar essa cor aqui, tá? Deixa eu ver. Não gostei de nenhuma. Vou deixar essa aqui, pronto, né? Aí o que acontece, pessoal? Primeiro para cá, eu vou copiar essas duas colunas aqui, ó. Ctrl C. Lembrando que eu vou dar 2 cliques aqui para renomear, só para botar aqui o nome dos gráficos, tá?
Que é a parte que vai ficar que eu vou plotar todos os gráficos juntos, tá? Então vamos lá. Nessa primeira parte aqui, ó, eu vou colar aqui. Opa, não foi não. Ctrl Z. Eu vou selecionar tudo e dou Ctrl V, tá? Dá um errozinho, mas é normal, tá, pessoal? Ficou aqueles jogo da velha, mas é porque, como é que diz, o espaço estava pequeno, tá? Então, beleza. Lembrando que aqui, pessoal, é a temperatura, né? Essa temperatura aqui, ela é em Kelvin, tá? E aqui é o calor específico, tá? Vou botar só CP aqui por enquanto, deixa assim. Beleza. Observe que a temperatura, ela é no eixo X. Então, como aqui eu vou colocar... vou renomear aqui, pessoal, e vou botar 0T aqui, tá? 0 Teslas. Aqui agora, eu vou copiar e colar. A temperatura e o calor específico dá de 2 Teslas, tá? Ctrl C, Ctrl V. Então, seleciono tudo isso aqui, Ctrl V, né? Mesma coisa agora. Como o espaço está pouco, fica aqueles símbolos lá. Aí eu tenho que tomar cuidado aqui com o seguinte, pessoal. Isso aqui tem que ser um eixo X e tá Y, né? Temperatura é no eixo X. Então, como aqui tá Y, eu venho aqui, ó, e clico em X e esse aqui fica X, tá? Beleza. Ok? Lembrando que essas colunas aqui, ó, Ctrl C, essa daqui vai ser temperatura, essa aqui também e essa aqui também, tá? Essas outras aqui, ó, tipo essa aqui, vai ser o CP em 2 Teslas, essa aqui vai ser o CP em 3 Teslas, e essa aqui vai ser o CP em 5 Teslas, tá? Então eu vou deixar assim, e já vou até mudar os eixos, tá? Esse eixo aqui tem que ser X, né? E esse aqui também X. Pronto. Já copiei a de 0 e a de 2, agora eu vou para a de 3, tá? Ó. Ctrl C. Opa, é para essa aqui. Seleciono tudo, Ctrl V, né? Observe esse símbolozinho aqui, mas é só por causa do espaço, tá? Aumentando ele some. Beleza. Agora nós vamos para a de 5 Teslas, tá, pessoal? Seleciona tudo, Ctrl C, venho aqui em gráficos, Ctrl V, tá? Vamos lá, só aumentar aqui um pouco. Foi. Beleza, pessoal. Beleza, beleza, beleza. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos selecionar tudo isso aqui e vamos plotar o gráfico, tá? Plotando aqui os gráficos, observem que o gráfico foi plotado logicamente, né? Se nós dermos aqui o zoom, nós chegamos aqui mais ou menos na parte onde acontece a transição de fase, né? Lembrando que essa parte aqui dessa cor aqui mais escura é em 0 Teslas, em vermelho aqui é 2 Teslas, azul 3 Teslas e de verde é 5 Teslas, né? Beleza. Agora aqui é com você, tá? Você vai configurar o gráfico da forma que você achar melhor, tá? Da forma que você achar melhor, você vai configurar aqui o gráfico, tá? Então, basicamente é isso, pessoal, tá? Mostrei para vocês aí como é que faz o cálculo do CP. Valeu!